Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje vamos falar um pouco sobre o processo histórico de regionalização do território brasileiro. Lembrando que esse vídeo é um material de apoio para a realização das atividades que foram enviadas a vocês essa semana. Primeiramente, devemos nos perguntar o que são regiões. O que definem as fronteiras, os territórios, como são divididos, o que determina que uma região é parecida com a outra e a outra não. Bom, as regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o país atualmente em 5 regiões, como o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. Olhem no mapa. Vamos compreender esse processo histórico? Bom, o território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de regionalização ocorreu em 1913 e depois foram surgindo outras propostas, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados. A regionalização atual do Brasil é de 1970, adaptada em 1990 em razão das alterações da Constituição de 1988. Vejamos o mapa. Essa é a divisão regional de 1913, a primeira proposta de divisão regional do Brasil. Os critérios utilizados para esse processo eram os aspectos físicos da natureza, igual clima, vegetação e relevo. O país era dividido em 5 regiões, como a setentrional, que é a parte verde, norte-oriental, a parte em amarelo, a central, a parte em bege, oriental, roxo, e a meridional, onde fica nosso estado de São Paulo, era a parte, então, que compreendia os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Sul. Vejamos como é bem diferente a divisão da atual. Vejamos o mapa. Já em 1940, o IBGE elaborou uma outra proposta de divisão, agora levando em consideração os aspectos socioeconômicos. A região norte era composta então pelos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. Olhando novamente o mapa, temos uma outra mudança. Conforme a divisão regional de 1945, o Brasil possuía 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, batizado como o território de Guaporé, e a outra ao sul, chamado território de Ponta Porã. No sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste e o território de Iguaçu foi criado. Olhando o mapa, então, a divisão territorial de 1950 a 60. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro formavam a região Leste. Em 1960, Brasília foi criada e o Distrito Federal, capital do país, foi transferido do Sudeste para o Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima. Divisão territorial de 1970. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Agora, temos a divisão atual, de 1990. Com as mudanças da Constituição Federal de 1988, ficou definida então a divisão brasileira, que permanece até os dias atuais. O estado do Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. Vamos lá, pessoal, acompanhe a evolução da formação do território brasileiro.
Bom, pessoal, esse foi um vídeo feito para a realização das atividades dessa semana. Nos vemos na próxima. Até lá!